Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso escritório 1A Investimentos. Agora recebemos sócios da Alaska Asset, recebeu diversos prêmios, aí inclusive em 2019, eleito a melhor fundo de investimento da segunda Infomoney BMEC. Vamos lá. Bom, meu nome é Igor de Lucas, eu sou sócio também do escritório da 1A Investimentos, assim como o nosso querido Felipe e Rodrigo aqui presentes também. Estamos recebendo aqui Eduardo Mechieri e Ney Miyamoto, que eles vão dar uma aula de investimento e falar sobre perspectiva do cenário econômico para 2020, né? Muita coisa bacana para a gente discutir aqui. Então, fiquem confortáveis aí e vamos lá, né? Já fiz a minha apresentação, vocês podem falar rapidamente aí, o Eduardo e o Ney, em poucos segundos, para delongar muito, como é que é o trabalho de vocês lá na Asset. Podem ficar à vontade. Vamos começar pelo Eduardo, depois a gente vai para o Ney, beleza? Tá. Então, eu trabalho na parte de pesquisa, né, da gestora. A gente é responsável por acompanhar as posições, as empresas do fundo mais de perto. Então, nossa responsabilidade vai desde a modelagem até a manutenção desses modelos, manutenção da nossa opinião das empresas, né? Então, investimento é um negócio que está sempre mudando, a empresa que é boa hoje pode não ser boa amanhã, e o nosso trabalho é fazer esse acompanhamento, perceber o que está sendo bom no investimento, o que não está, fazer o valuation do negócio, né? Então descobrir quanto que cada empresa realmente vale na bolsa, se ela está barata, se ela está cara, e coletar informações. Então acho que esse é nossa principal atribuição lá do pessoal do time de análise lá da gestora. Legal, podemos passar para o Ney? Bom, eu sou Ney Miyamoto, sou sócio fundador da Alaska, junto com o Eduardo Mestieri, com o Luiz Alves Paes de Barros, com a Ângela Rodrigues, Henrique Breda, e eu faço parte do time de investimentos também, mas não focado na análise, né? Sou membro dos comitês de investimento, assim como o Eduardo, lá da empresa. A Alaska é uma empresa muito focada na parte de renda variável, né, na análise de ações de empresas, e o Eduardo é o cara que lidera o time de pesquisa. A gente tem hoje uma base grande de cotistas, mais de 200 mil cotistas CPFs, né, e uma empresa que cresceu muito, a gente pegou bastante bem o movimento do mercado a partir de 2016, e agora a gente tem sofrido junto com todo mundo, e às vezes mais um pouco que a maioria, né, com os nossos fundos. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês, obrigado para quem está gastando tempo na véspera do feriado. Eu sei que quem está aí na região, é uma região que é difícil comparar o que a gente está passando aqui na capital, porque eu tive aí na terça-feira, que eu estava contando os rapazes, e não está, assim, eu percebo o aquecimento econômico aí, o poder econômico da região, muito menos abalado do que o que a gente está vendo aqui em São Paulo. A importância do agro aí é gigantesca, e é um setor que meio que leva o Brasil nas costas, e a gente aqui em São Paulo tem muito serviço, muita coisa assim, aqui a coisa está bem diferente. Então vai ser um prazer trocar ideias com vocês e falar a respeito da situação atual. Bacana. Então, o Ney comentou aí mais de 200 mil cotistas, né, na gestora. A gente vê a imensidão dessa equipe, desse trabalho, né? E eu queria começar com uma pergunta. Aí poderia ser para o Eduardo ou para o Ney, ou quem tiver mais afim, mais a par. Nesses últimos 60 dias, né, que a gente teve fevereiro, a gente teve março, fevereiro estava bem, até um pouquinho no final começou a desandar, mas mais em março e agora nesse mês de abril, né? Como é que foi o comportamento dos investidores em relação à entrada e saída do fundo, né? Em relação ao net, né? Como é que ficou nesse sentido?
porque a gente está vendo bastante os brasileiros cada vez mais educados, né, financeiramente, e eu queria ver como é que dentro do fundo os investidores lidaram em relação, se teve muito mais saída ou muito mais entrada, ou se eles aproveitaram a oportunidade para investir. Como é que foi nesses últimos 60 dias para o fundo? Eu acho Acho que que o Ney caiu, ele já o Ney está caiu. voltando. Você pode dar um parecer para a gente mais ou Não, menos nesse claro. sentido? Só eu estou vendo se eu consigo pegar os dados corretos, mas exatos, mas assim, a gente se surpreendeu muito, tá, com isso. Foi uma surpresa muito boa. Acho que foi talvez o copo meio cheio da crise, foi ver esse tipo de comportamento. A gente percebeu que o pessoal diminuiu a quantidade de resgates, porque normalmente, assim, como é que a gente vinha vindo faz alguns meses? Tinha uma quantidade grande de aplicação e uma quantidade média de resgates todo dia. Então a gente tinha um net positivo muito, muito bom todos os dias de aplicação. Na crise, a gente percebeu no começo uma diminuição muito maior dos resgates do que a gente imaginava. Então, o resgate caiu muito, foi quase zero. As aplicações foram diminuindo um pouco mais devagar, mas a gente teve, acho que, 1 ou 2 dias só que ficou 0 a 0. Negativo, acho que não teve nenhum dia, ou sim, nada significativo. A gente teve entrada de dinheiro, de capital relevante nos últimos dias. Eu vou pegar o dado dos últimos 30 dias aqui, que eu tenho isso na mão. Muito bom. Isso aí a gente últimos... repara a educação que os investidores, né, igual foi uma surpresa para vocês como que trabalham lá e é uma surpresa muito boa, né, porque isso indica que os brasileiros estão começando a se educar melhor, né, coisa que essa globalização está trazendo para a gente. Beleza. Sim. Enquanto você a gente pega está os com dados exatos aí, pode falar. A gente está com aplicação positiva nos últimos 30 dias de 42 milhões de reais. E isso já considera os resgates nos últimos 30 dias. Então, é um net de entrada já é 42 milhões de reais. É bem relevante, porque se considerar que provavelmente o número bruto de aplicações é o dobro disso, e o número líquido tem um pouco de... Aí você faz a diferença aí de aplicação, né, de quanto foi resgatado. Mas a surpresa foi muito positiva, a gente se surpreendeu com a nossa base, é isso aí que você falou mesmo, fruto do trabalho de educação que a gente vem vendo que está acontecendo aí nos últimos 2 anos. Muita gente está sentindo na pele que renda variável varia, e pela primeira vez. Isso é ruim, né? Você vê, a gente imaginava que o pessoal ia entrar em um pânico maior, mas a gente percebeu que, bom, tá todo mundo bem mais controlado e bem mais... Como a queda foi rápida, acho que não deu tempo de ninguém sofrer muito, né? E fazer besteira. Aí, quando viu, já tinha acontecido, a gente conseguiu... todo mundo percebeu que, bom, agora Inês é morta, o que a gente faz? Vamos fazer... O mundo vai acabar? Não vai. Até agora nunca acabou o mundo. Então, acho que para os níveis que a gente viu de bolsa, né, os níveis que a gente voltou para 2017, parecia um bom negócio de comprar, e acho que os clientes perceberam a mesma coisa. Muito bom. E eu... Perdão, eu caí. Então, seja bem-vindo novamente. Estou resgatado. E, né, principalmente acho que você, Eduardo, que participa do time de research aí, e você tem percebido, né, melhores oportunidades de investir em empresas brasileiras ou estrangeiras, né? Porque o fundo tem uma parte também estrangeira, né, a gestora em si, mas vocês têm visto mais empresas estrangeiras ou mais empresas aqui do Brasil mesmo como... Assim, o fundo, ele não investe em empresas estrangeiras desde 2015, tá? A gente tem BDR no nome para deixar como uma opção. E aqui a gente achava o S&P caro,
antes da crise, e aqui a gente ainda achava barato. E aqui caiu mais do que lá. Então, acho que foi natural a gente procurar empresas brasileiras para investir. Algumas coisas legais que aconteceram nesse período foi a gente ter a possibilidade de revisitar algumas empresas que a gente olhou e não investiu. Então, coisas que foram erros de omissão lá atrás, e o erro de omissão é aquilo que você olha, você faz a conta, você sabe que está barata, mas você fica com medo de comprar por algum motivo, e aquilo anda muito mais do que você achou que ia andar, né? A gente cometeu alguns erros desses com algumas companhias no passado, e a gente percebeu que elas voltaram para os preços que a gente olhou elas pela primeira vez. Então, tivemos a felicidade aí de poder corrigir alguns erros que a gente tinha, comprar algumas empresas muito boas num patamar aí, na nossa opinião, completamente descontado. Então, acho que as empresas brasileiras têm chamado mais atenção. Tem muita coisa que caiu muito. Sim. Obrigado. E tem o câmbio também, né? Se você não é só a queda nominal que foi mais expressiva, o Brasil, se você olhar no relativo, virou uma barganha mesmo contra o mundo. Literalmente a moeda que mais desvalorizou. Sim, e vocês, Eduardo, aproveitando a deixa, vocês acreditam que quando o cenário, né, ficar um pouco mais favorável, você acredita que a velocidade que os investidores estrangeiros vão voltar para o Brasil vai ser na mesma proporção e o dólar tende a recuar rapidamente? Mesmo antes da história da pandemia, a gente já observava, né, que se dizia era a saída de estrangeiro, que a gente chamava de entrada de brasileiro na Bolsa, né, ou redução de investimento de estrangeiro. Tem que olhar que grande parte dessa redução está muito mais vinculada à renda fixa do que à renda variável, né? E até se a gente olhar assim, olhar a Bolsa, desde o final de 2015, começo de 2016, quando a gente fez uma mínima em dólares, né? Então a gente lembrar que assim, a conta é simples de fazer. Era um índice abaixo de 40 mil pontos, com um dólar ligeiramente acima de 4. Isso dava mais ou menos 9.100 pontos na mínima. Isso que a gente vem de uma máxima em maio de 2008, que foi de 44 mil pontos. Então, a gente praticamente dividiu por 5 a bolsa, que é uns 80% em dólares. E aí a gente teve uma recuperação bastante grande já disso, quando a gente estava a 100 mil, mais ou menos, né, com o dólar a 4, a gente estava falando de uma bolsa a 25 mil pontos. Vindo desses 9 mil, era quase 3 vezes. E aí a gente viu um movimento de saída de estrangeiro, parecia, né, no secundário, porque a gente teve muita operação de follow-on, muita chamada de capital das empresas, que os gringos participaram. Isso levava o fluxo mais ou menos para um 0 a 0, ligeiramente positivo até. Agora, o que a gente viu a saída grande foi principalmente da renda fixa, que tinha muito dinheiro que entrava aqui, como se fosse para renda variável, porque na renda fixa você tem um custo fiscal maior, tem mais imposto. Então, tem essa saída que foi importante. Mas a gente trabalhava já com um cenário que, mesmo sem o estrangeiro, ou mesmo sem aportes novos estrangeiros, a gente vinha com bastante otimismo a própria Bolsa Brasileira. Por quê? Porque aqui você tinha represado muito dinheiro na própria renda fixa. E daí a gente vem de uma Selic de 14,25, alguma coisa assim, né? Agora a gente está o quê? 3,75, com viés para ser mais baixo, que não paga, se você tirar um imposto, inflação é zero. Então a gente via essa necessidade do capital procurar uma remuneração melhor, né? Meio que o fim do rentismo aqui no Brasil, que a gente imagina que veio para ficar pelo menos por um longo tempo. E, além disso, né, você tem outras categorias de dinheiro que até vocês devem ter trabalhado muito nisso, tem visto muito, que é fluxo para a Previdência. Os fundos de Previdência não tem mais prêmio de comprar uma NTNB, que paga inflação mais um juro real de 6% ou 5,5%. Né? Isso tudo se reduziu muito. Então, só de montante que daria para vir das Previdências, a gente está falando de trilhão. Quase, 800 bi, alguma coisa assim. Então, a gente não via a necessidade do gringo, do capital estrangeiro, para a gente ver um movimento
forte na Bolsa Brasileira. A gente acreditava que mesmo só com os brasileiros. Agora, a hora que baixar a poeira, as pessoas perceberem, inclusive, como eu estava elogiando e falando da região de vocês aí, o norte do estado, e assim, tem coisa que o Brasil é realmente primeiro mundo, assim, eu não tenho muita dúvida que o estrangeiro vai perceber que aqui tem prêmio de verdade. Enquanto eles estão com yield zero já há muito tempo lá fora, aqui dentro a gente tem muito prêmio, e a gente enxerga muito isso nas empresas. Então, se o estrangeiro vai voltar, eventualmente ele vai voltar, mas aí vai ser capital não especulativo, capital muito mais saudável. Né? É claro que, infelizmente, o estrangeiro se informa sobre o Brasil, não pegando a Rodovia dos Bandeirantes em Anguera, Washington Luiz, e vendo o que está acontecendo aqui. Né? Ele se informa muito pelo New York Times, assim, então a gente tem uma visão, hoje, muito tendenciosa para o negativo a respeito do Brasil, principalmente no aspecto político. Acho que, assim, baixando um pouco a poeira, o nosso presidente ficando um pouquinho mais calado, até, assim, a gente tem chance de ficar mais bonito, mais atraente para o estrangeiro. E a gente acha que em algum momento vem esse dinheiro, sim. Muito bom. Obrigado pela resposta. E eu vou fazer uma última pergunta, depois eu passo para o Rodrigo, que vai emendar um pouco nisso tudo do que você estava falando, né? Mas na visão da Alaska, né? Da ASP, qual que é o cenário que vocês estão desenhando para até o... É claro que a gente pensa em investimento em ações por longuíssimo prazo, mas para aquele investidor que só para ele ter um pouco mais de noção, para que vocês estão desenhando para aqui até o final de 2020, como é que vocês imaginam que o nível da Bolsa vai estar em 2020 ou daqui no próximo ano, 2021? Como é que tem sido essa visão na visão de vocês? A gente tem um capitão do time que é provavelmente um dos melhores investidores do Brasil de todos os tempos, que é o Luiz Alves Paes de Barros. Ele fala muito sobre o medo que ele tem de induzir pessoas a ele, no sentido de transmitir o otimismo genuíno dele e as pessoas saírem, assim, loucamente para investir. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam saber, como você bem mencionou, é que o investimento em renda variável ele tem que ser visto por um prazo bastante longo. Né? E isso tem que ser assim, aquele capital que a pessoa pode disponibilizar e não é esquecer esse capital. Né? Mas é um capital que ela não vai precisar para o dia a dia dela. Por quê? Porque quando ela precisa no dia a dia, igual a gente vive uma pandemia agora, que as pessoas precisam de liquidez, porque estão tendo redução de salário, ou perdendo emprego, ou tem que pagar a folha, por exemplo, e não estão tendo receita, não é com esse capital que eles deveriam contar. Então, o capital separado com renda variável tem que ser o capital que possa se comprometer por um longuíssimo prazo. Nesse otimismo do Luiz, ele entende que no começo do ano que vem, a gente deve estar parecido com o que a gente estava em janeiro deste ano, que foi a máxima da Bolsa em reais, perto dos 120 mil pontos. Eu, assim, apesar de trabalhar com ele há pouco mais de 10 anos, assim, fico um pouco reticente, assim, mas assim, eu tenho que respeitar muito a opinião dele. Então, assim, claramente a nossa opinião é muito construtiva. Agora, dizer o timing é muito complicado, é pedir para a gente tentar arruinar qualquer credibilidade que a gente tem. Seria a mesma coisa que tentar prever o dólar, ou pior ainda o petróleo. Mas, assim, a gente tem uma visão construtiva para um ciclo brasileiro, e até vem a fundação da Alaska, e muito que ver com isso, assim, o Luiz Alves falava no final de 2014 comigo, eu acho que o fim do ciclo de queda, aquele lá que eu estava mencionando, que veio de 2008 até janeiro de 2016, que veio de 44 mil pontos para 9.100 dólares, falou, isso aí acho que está acabando. Então, é bom a gente estar preparado, e a gente teve a sorte de encontrar, né, o Eduardo, o Henrique Breda, a Ângela, o William, e montar um time para se posicionar para isso, e grande parte do êxito que a Alaska teve, até como você mencionou, com premiação, começou ali em 2016, quando a gente investiu e ninguém tinha coragem, né, que assim, era um momento assustador, assim, assustador no sentido, o presidente da República, a presidente da República, não presidenta, era a Dilma Rousseff, o presidente do Senado era o Renan Calheiros, o presidente da Câmara dos Deputados era o Eduardo Cunha, o ministro da Fazenda era o Nelson Barbosa, que substituía
o Joaquim Levy, que era a esperança do segundo mandato da Dilma, né? O presidente do Banco Central era o Alexandre Tombini. Então, assim, graças a Deus a gente tem uma memória seletiva que a gente esquece alguns momentos, mas a gente vivia um momento de depressão aqui no Brasil. Eram 2 PIB seguidos de menos 3,5 e menos 3,30. E aí, assim, quando a gente investiu e ninguém acreditava, a gente pegou esse salto e largou bastante na frente, que levou o crescimento da empresa fenomenal. Ele ganhou muito sócio com isso. Então, a gente mantém o nosso otimismo nesse ciclo, né, que vem daquela mínima de 9 mil, agora a gente chegou perto dos, né, então ainda 30% acima daquela mínima, que, assim, a gente entende que esse ciclo de alta prevalece. Agora, na média, esses ciclos de alta duram uns 7 anos. A gente imagina que isso vai ser talvez mais longo, começando a contagem em 2016. Se fosse 7 anos, a gente está falando de 2023, para a gente fazer um novo pico, né? Então, que a gente é extremamente confiante e mantém o prazo a nosso favor. Assim, a gente investe muito mais do que o recomendável na renda variável, nós, pessoa física aqui. Mas isso é, assim, a demonstração cabal do que a gente acredita, né? Eu acho que, assim, muito provavelmente, o que vai acontecer com o Brasil em termos de atividade econômica, a gente deve ter um quarto trimestre muito bom. Começa a recuperação agora no segundo semestre, no início do segundo semestre, e a gente deve ter um quarto trimestre muito bom, que isso engata em 2021 bastante bacana. Então, assim, seguimos construtivos. A gente não acha, como bem disse o Eduardo, que o mundo vai acabar. E se acabar, e quem apostar contra não vai receber. Então, e não vai ter com que gastar. Então, é muito mais barato ser otimista. Obrigado pelas considerações, né? E eu fiz um pouco de pesquisa, né? Eu gosto muito da gestora. E, bom, corrija-me se estiver errado, mas eu li no próprio site de vocês que o próprio nome da Alaska, né, surgiu de uma ideia onde poucos ousariam investir por ser um cenário tão desfavorável como o próprio Alaska, né? E isso surgiu como também uma ideia de um nome. E se eu estiver errado, você pode me corrigir. Desculpa, como o nome, eu não entendi. Acho que teve uma parte que cortou. Cortou. Desculpa. Isso eu li numa reportagem, acho que na Infomoney, eu não sei se está no site de vocês, que o próprio nome Alaska, né, surgiu de uma ideia onde poucos ousariam investir, né, em um lugar inabitado, né, um lugar onde é difícil a sobrevivência. Então, assim, tem algumas definições ou algumas coisas que falam do estado do Alasca, né? Então, é a última fronteira, né? É um lugar inóspito, né? Mas a razão principal, além dessas razões que são verdadeiras, do nome da Alasca, é a junção, né? É um acrônimo de A de Ângela, LA de Luiz Alves, SK de Skipper, que era a gestora que pertencia à Ângela, ao Henrique Breda, ao Eduardo Mestieri, que é o CNPJ da Alaska hoje, chamava Skipper. Então, por isso que a gente montou esse nome Alaska, e aí, além disso, a gente gostou, né, de ter dessa descrição sobre o local. Parabéns pelo brand, pelo name. Eu vou passar um pouquinho para o Rodrigo, para ele fazer algumas considerações, algumas perguntas que o Rodrigo quiser. Nosso tempo, a gente tem ali mais ou menos uns 5 a 10 minutos. Então, se você quiser fazer uma pergunta, Rodrigo, pode ficar à vontade. Bom, primeiramente, obrigado, Luiz, obrigado, Eduardo, obrigado, Ney. A gente é fã da casa, fã da Alaska. A maioria dos nossos clientes estão alocados no fundo de ações, com essa metodologia de longo prazo. Eu conheço ali o Luiz Alves, o Henrique Pedro, que conheço na última Expert, o ano passado, então, assim, a gente acabou se aproximando, e a gente sabe dessa parte educacional que a Alaska tem, né, de realmente ter sócios cotíficos, né, skin the game. A gente sabe que os gestores do Alaska têm o capital próprio ali investido no fundo. Então, assim, essa queda que ninguém esperava aconteceu de uma hora para outra, com certeza os gestores também perderam recursos, ou não perderam, né? Tiveram uma diminuição no valor da cota.
Com essa pandemia, Ney, Eduardo, assim, com certeza o mundo digital, o mundo vai ser outro, né? Pós-pandemia. Como é que vocês conseguem enxergar aí a era digital? A gente tem algumas empresas muito na frente de outras empresas. Um exemplo delas que eu sei que a casa adora, que é o Magazine Luiza. Como é que você vê essa retomada dessas empresas? Quais são as oportunidades que essas empresas podem ter, seja de fusão, de aquisição, ou realmente de ganho de mercado pós-pandemia e com essa rapidez da era digital? Tá bom, eu vou começar e depois eu peço para o Eduardo emendar, porque o Eduardo é o cara que realmente entende de varejo, entende da história da Magazine Luiza, né? Ele foi o garimpeiro que encontrou a pepita lá no final de 2015. Então, isso é importante ser mencionado. Eu discordo no sentido, primeiro, não acho que o mundo vai mudar muito. Tá? Tem alguns hábitos de mudança que vão se acelerar. Né? Então, vai ser assim, um grande crescimento, por exemplo, do e-commerce, né? Setor de educação, por exemplo, ensino à distância. Né? Eu espero que assim, as grandes e principais mudanças sejam pessoais, né? Que nós, pessoas, a gente saia melhor disso do que a gente entrou. Né? Provavelmente a gente sai mais gordo, mas no resto eu espero que a gente saia melhor, né? Depois de ficar em quarentena. Mas o que assim, a gente entende é que, por exemplo, no varejo, o varejo tradicional tem contratado um sofrimento bastante grande. Né? E aí, como as empresas do setor vão sair disso, né, eu vou pedir para o Eduardo contar para vocês o que a gente tem visto e como é que a gente tem investido. Então, uma coisa que a gente gosta de deixar bem claro, assim, que raramente a gente generaliza, tá? Porque a gente vai ver dentro do mesmo setor performances brutalmente diferentes entre várias empresas. Você tem, agora que a gente vai ver quem tem gestão, quem tem planejamento, quem tem estrutura, quem tem logística, para atender esse tipo de mercado. E o exemplo do Magazine é muito fácil. Oi? Quem tem sorte também, que é fundamental na vida. Exatamente, isso às vezes precisa. O que a gente vê agora é um cenário muito propício para quem já estava digitalmente acostumado a trabalhar digitalmente. Né? Então, quem está tendo que se reinventar agora está largando na desvantagem. Quem já fez isso nos últimos 2, 3 anos, antes da necessidade, vai poder nadar de braçada em alguns pontos. E aí eu vou puxar o gancho do Magazine Luiza, porque acho que é uma empresa que, de acordo com algumas pesquisas, é a empresa que tem a melhor reputação, né, o melhor desempenho reputacional aí nesse período, porque além da gestão dela, além das operações de varejo dela continuarem operando de maneira muito boa, a Luiza Helena Trajano virou uma figura muito importante aí para questão de solidariedade, a própria voz dela na maneira de como os negócios devem ser tocados. Ela virou uma pessoa um ícone muito importante aí nesse período. Mas em termos de operação, eu particularmente vejo o seguinte: a gente está vendo quem sofre. E aí, falando de varejo, o varejo tradicional vai sofrer muito, conforme o Ney já falou. Esses caras, infelizmente, quem depende da loja física para vender, vai apanhar. Não são todos que vão apanhar igual. Quem tem uma estrutura de omnicanalidade, né, você vender produtos por vários canais de distribuição diferentes, vai se dar melhor. E isso é muito fácil de você visualizar. Né? Que vendas de e-commerce estão subindo muito, o mercado de e-commerce está crescendo, as pessoas estão buscando mais alternativas de compra online. E isso é algo que eu imagino que veio para ficar. É uma mudança de paradigma mesmo. O brasileiro sempre teve uma barreira cultural para investir, para comprar coisas pela internet. Né? Isso vem caindo cada vez mais aí nos últimos 10 anos, mas em algumas regiões do Brasil você ainda vê que isso é um problema. E agora as pessoas estão sendo obrigadas a
a comprar, e não só comprar produtos grandes, né? Porque esse sempre foi o hábito do brasileiro. Você compra uma coisa, uma geladeira, uma coisa grande pela internet que você sabe que vai chegar, enfim, é um negócio que você tem um tracking um pouco melhor. Quando você... Cara, só um segundo que... desligar um negócio. Bom. O brasileiro agora está tendo que aumentar a recorrência, a granularidade da compra dele. Então, o pessoal está, ao invés de ir no supermercado, está comprando produto de limpeza online, está comprando shampoo online, está comprando álcool em gel. E isso era uma barreira cultural que a gente imaginava que ia demorar muito tempo para acontecer. O hábito de compras do dia a dia serem feitas online era algo que eu imaginava que ia demorar, sei lá, 4, 5, 10 anos no Brasil. E eu acho que veio para ficar. As pessoas estão vendo que isso é uma facilidade, as pessoas estão vendo que isso funciona. E, na minha opinião, a empresa que mais se beneficia disso é o Magazine Luiza, porque além de ter uma estrutura de lojas físicas aí funcionando como fonte de apoio para o e-commerce dela, ela está cadastrando vendedores de terceiros na sua plataforma para aumentar ainda mais o sortimento de produtos, fidelizar o cliente e fazer com que essa recorrência de venda que está acontecendo hoje, nesse período de crise, se mantenha. E isso era a primeira barreira que a gente tinha no Brasil, né? A recorrência de compra. Para você ter um super app, que é aquele aplicativo que todo mundo usa, aquele aplicativo multifuncional. E hoje o aplicativo do Magazine Luiza já conta com algumas funcionalidades aí de conta corrente, né? Isso é algo que as pessoas vão ver a facilidade disso transacionando na loja deles. A rede que eles têm, a rede de varejo deles vai ver essa facilidade. Então a gente acredita que vai ser uma empresa que vai sair muito mais forte, né? É o tipo de negócio de rede que a gente chama. E quanto mais pessoas usando, fica melhor o nível de serviço para todo mundo e você entra num círculo virtuoso. Era uma empresa que já tinha o capital de giro negativo, a gente acredita que ela vai crescer ainda mais. E aí eu estou falando em períodos pós-coronavírus, né? Os próximos balanços aí, todo mundo sabe que não dá para esperar grandes melhoras em mais ou menos nenhum setor, mas uma vez que as coisas normalizarem, a gente imagina que vai ser muito mais forte. Outros setores que a gente está vendo que estão passando por esse tipo de mudança forçada, né, que o Covid foi um catalisador, a educação é um deles. A educação, a gente está vendo pela primeira vez a mudança de modelo de negócio. Pela primeira vez, o jeito de educar está sendo obrigado a ser atualizado. Nos últimos 150 anos aqui, era sempre o aluno indo para a aula, sendo avaliado na aula, fazendo prova e indo para casa, fazer vestibular e tal. E esse modelo simplesmente não funciona mais quando você tem todo mundo dentro da sua casa. Acho que aulas assíncronas ou síncronas podem ser específicas, podem ser melhores em cada caso, mas o ponto é que a avaliação pontual deixa de ser uma coisa assertiva quando você está lidando com os alunos dentro da sua própria casa. Então você vai precisar de uma metodologia de avaliação contínua. O que faz uma avaliação? Como é que você avalia um aluno continuamente? Você precisa ter tecnologia, você precisa ter plataforma, você precisa ter engajamento dele com essa plataforma. E para isso acontecer, a empresa já tinha que ter essa estrutura meio que pronta em algum momento, já tinha que ter experiência para tocar isso. Ninguém muda seu modelo de negócios de uma vez. E a gente acha que a Cogna é uma das empresas que está melhor preparada para atender esse mercado. Já tinha experiência com EAD, já tinha experiência com plataforma de educação infantil, e agora está tendo a oportunidade de expandir o alcance da sua plataforma e atender muito mais gente. Porque essas pessoas quem não tinha plataforma, está tendo que procurar alguém para fazer isso. Então, escolas de São Paulo, que são tradicionalmente aí, muito tradicionais, né? Quem não tinha aquele sistema de ensino, quem usava alguma outra coisa, vai ter que procurar a Cogna para usar a plataforma de avaliação dela. Então, e a plataforma dela é um sentido bem amplo, tá? Não é só um sistema de ensino, não é só um modo de ensinar, mas é uma plataforma que você mede o engajamento do aluno, você vê a lição de casa de cada aluno, você tem a possibilidade de recomendar aulas de reforço para um determinado aluno baseado nas competências dele, você tem
a possibilidade de intensificar alguns conteúdos para alunos que estão saindo muito bem. Então você abre um leque novo aí para a educação que até agora a gente só via no âmbito das ideias, né? Então é um negócio que a gente está vendo de forma muito promissora. São vários os setores, questão de câmbio, a gente vê que algumas exportadoras vão fazer mais margem agora com esse câmbio aqui do que faziam em qualquer outro momento de suas operações, em qualquer outro ponto da história. Assim. Você vê, simplesmente o câmbio está muito desvalorizado. Tem algumas oportunidades pontuais e tem algumas coisas que pegaram a gente de surpresa. Acho que uma conversa recente que a gente teve com a Braskem, a gente viu que o cenário de petroquímico mudou muito. Todo mundo esperava que fosse todos os preços dos produtos petroquímicos fossem cair muito. Só que veio o petróleo e caiu muito mais. Então a nafta, que é o preço base, barateou, e a margem que as empresas que vendem produtos petroquímicos fazem está equivalente a uma margem aí de ponto mais alto do ciclo de petroquímico, sendo que a gente está exatamente no ponto baixo, ou seja, algumas dinâmicas mudaram de forma que a gente não conseguia antecipar, mas em alguns casos foi para melhor. Então, assim, na crise tudo caiu igual. Você vê que todos os papéis da Bolsa caíram muito. Mas, ao nosso ver, nem tudo vai voltar na mesma hora. Vai ter coisa que realmente vai sentir mais que as outras. E a gente está tentando focar nessas empresas que a gente gosta, nas empresas que têm gestão, que têm track record, tem pessoas de qualidade e negócios que a gente acredita que vão sair melhor daqui para frente. Mas acho que é muito difícil você generalizar setor, né? Eu vi que teve uma pergunta aí no YouTube que o pessoal, o comentário falou do setor. É muito difícil você generalizar setor. Você tem que ir no caso a caso, entender quem que já estava preparado dentro de um determinado setor para esse tipo de mudança. Bacana. Obrigado aí, Eduardo, pela resposta. Inclusive, você já tinha lido o comentário, eu justamente sintetizar, sumarizar, que basicamente as empresas melhores preparadas, pelo que eu entendi, né, aquelas que já estão com a tecnologia em dia, que já têm as plataformas, né, então a gente citou aqui Magazine Luiza, que tem uma tecnologia muito forte, Cogna também, que tem uma tecnologia muito forte, né, podendo responder aí um pouco, para não generalizar setores, né, mas pelo menos dar uma ideia de empresas que compõem o fundo, né, que fazem parte da carteira, que são as apostas aí do fundo para que elas, no longo prazo, vocês comprem por um preço mais baixo, um valor mais alto. Basicamente isso, né? A gente busca, eu acredito que a filosofia de investimento que mais faz sentido, pelo menos para mim, pelo menos nós aqui da equipe, e eu acredito que também, pelo que eu escuto, pelo que eu vejo da Alaska também, é o investimento em valor, você buscar preços baixos por valores maiores, superiores, né? Então, por mais que a bolsa, por exemplo, caiu 50%, algumas o valor não caiu tanto, e outras o valor não mudou muita coisa, e vocês conseguem aproveitar essas oportunidades. E que bom que o fundo teve um net positivo nesse período, de forma que vocês consigam ainda mais fazer bons investimentos e que o cotista também que se beneficie bastante nesse sentido. Beleza? Você tem mais alguma pergunta, Rodrigo? Como que a gente tem de tempo? Como que está o nosso tempo, Igor? A gente está em 40 minutos, mas podemos estender aqui por mais uns 10 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta quem estiver assistindo pode fazer à vontade. A gente já respondeu basicamente uma pergunta que a gente teve. Ou se não, você eu tenho, tá? Assim, pode a gente tem ali, no e-mail ou para o Eduardo, né? A gente, assim, como assessor de investimento, eu estou há 3 anos na XP, e eu vejo que a média dos assessores, a maioria dos assessores, como a própria XP, estava muito otimista com o mercado de ações, né? A maioria dos nossos clientes ali, com essa educação que a gente passa para os clientes finais, realmente investir em bolsa, de aproveitar a oportunidade. A gente tinha ali uma previsão de PIB 2,20, 2,30 no Brasil, a bolsa ali chegando em 140 mil pontos no final de 2020, de repente vem essa pandemia e muda todo o cenário, né? Qual é a grande lição que essa pandemia deixa para a gente? A gente teve uma última crise, nossa crise de 2008, né, que é uma crise mais financeira, do subprime americano.
muito interessante de vocês qual é a grande lição, tá? Que essa crise deixa tanto para os gestores, né, quanto para os nossos clientes, lembrando que isso é a longo prazo, a gente entende que é uma grande oportunidade de entrada agora para os fundos que estavam fechados, né, todos os fundos, os bons fundos que estavam fechados, reabriram, porque os gestores entendem que é uma boa oportunidade de entrada. O Brasil é risco em crises, quando ali tem uma crise, né, seja caminhoneiro, seja agora o Moro, seja a crise política, diferentemente da Bolsa Americana, né, a gente tem ali, fazia parte de 10 anos que não tinha uma grande realização, né? Como é que vocês enxergam o cenário aí para esse final, segundo trimestre e segundo trimestre aí de 2020? É claro, assim, eu estava lembrando do Natal de 2019. Todo mundo muito otimista, todo mundo muito construtivo, a gente está muito próximo também com o pessoal da XP, vocês são parceiros importantíssimos para a gente muito próximo dos escritórios, e assim, primeira coisa, a primeira lição é que a renda variável varia também para baixo, né, porque a gente vinha de movimentos que, a gente teve alguns movimentos importantes que a gente costuma esquecer, como eu estava falando, nossa memória seletiva, né, a gente teve greve dos caminhoneiros, por exemplo, né, que foi, assim, o mercado caiu 25%, né, a gente teve a eleição, que foi um negócio muito nervoso, em 2018, né, greve dos caminhoneiros foi no primeiro semestre de 2018, a gente teve o Joesley em 2017, né, a gente teve eleição do Trump nos Estados Unidos, a gente teve Brexit na Inglaterra. Então, assim, sempre a gente está suscetível a cisnes negros, né, que eles falam, né, então, eventos de cauda, como os estatísticos gostam de dizer, e a gente vai continuar suscetível a isso. O que a gente entende que fortalece o nosso engajamento tem que ser sempre procurar bons negócios, estudar muito no que a gente vai investir, né, para que não seja uma aposta. Quando você está numa aposta, aí essa questão da incerteza é muito pior. Agora, quem tem medo, muito medo, tem que saber o seguinte: a Bolsa não estará nos 80 mil pontos quando não tiver mais pandemia, quando a gente tiver o presidente mudo, quando a gente tiver uma condição aqui no Brasil de reformas acontecendo, ou pós-reformas, né? Primeiro que esse cenário sem incerteza não existe. E assim, tem duas formas de você enxergar, né, a questão. Você enxergar como não quero, não aguento, tenho medo disso, e você tem a forma de você enxergar, puxa, tem uma grande oportunidade. Né? Os grandes investidores da Bolsa, e aí a gente inclui o Luiz Alves, e tem o Xará Barsi, né, tem o Lírio Parisotto, tem esses caras, foram os caras que tiveram a frieza, né, de aportar em capital em momentos de incerteza, mas não é apostar capital. Aportar capital é o que é nosso dever de casa, e que isso reforça para a gente sempre a importância de conhecer onde a gente está colocando dinheiro. O que a gente está fazendo com ele? Porque se você tiver bons negócios, não há no longo prazo investimento melhor para se fazer. Né? Então, esse é o nosso dever de casa, sempre saber se onde a gente está aportado é um bom negócio. E esse aí a equipe liderada pelo Eduardo está batendo o pé no tempo inteiro, telefonando, eles já são chatos, mas sendo mais chatos ainda, conversando com as pessoas, cobrando, vendo o que está acontecendo com cada uma das empresas, e checando sempre, né, que é a forma da gente medir a temperatura e pressão das coisas que a gente tem. Então, isso, assim, dá uma tremenda tranquilidade, ou como o Luiz Alves tem dito recentemente, ele tem dormido como um príncipe, né, essa, assim, é a certeza. Não dá para dizer certeza, porque eu não posso garantir rentabilidade futura, mas a gente tem uma convicção bastante grande de que o nosso capital pessoal, assim como de todos os cotistas que nós enxergamos como sócios nossos, estão alocados da melhor maneira possível, num momento como esse. Então, a lição é que aí foi assim, a gente teve perdas importantes no fundo, no Alaska Black e o BDR, não foi em ações que a gente
que a gente entende hoje que tem uma volta muito melhor. Foi uma gestão do risco não exatamente como deveria ter sido feita para posições de juro e de câmbio, né? Então, e a gente está revendo isso, a gente não abdica de investir nesses mercados, a gente entende esses mercados, só que foi uma questão de, a porta de saída foi muito estreita, né? Então, como a gente ajusta isso com relação ao fundo? Mas é sempre bom quando você tem algumas crises que geram oportunidades, geram reflexões, e a primeira é a gente saber que a gente é mortal. Então, assim, saber disso é importante, porque o investidor, ele tem que ser sempre muito humilde. Humilde que vai fazer ele estudar mais, vai ser incansável, vai ser um exercício contínuo. Não é, isso aqui eu domino. Você domina até a hora que vem o cisne negro. E aí, né, como fazer? E aí, assim, a gente tem, o capitão do time é um privilégio a gente ter o Luiz Alves. É um privilégio a gente ter o Breno. É um privilégio ter o Eduardo Mestieri. Assim, o conjunto das pessoas que sentam e, pô, respirar fundo, olhar para o Luiz, ele dá a tranquilidade que a gente vê. Isso desde 2017, quando a gente teve o primeiro grande revés, que foi o Joesley Day, e você está ali trabalhando e vê que aquele senhor do seu lado, um baita vencedor, está dando apoio para você, assim, isso é fabuloso. Então, assim, é valorizar muitas pessoas, coisas que a gente aprendeu, quer dizer, que a gente já fazia, mas que reforçou. E ser muito disciplinado no processo de investimento. Isso tem que ser sempre. Obrigado, Ney. A aula, né, respondendo a pergunta do Rodrigo. A gente teve uma pergunta no YouTube, que apesar de o Ney ter mencionado algo nesse sentido, né, se vocês quiserem complementar alguma coisa, o próprio Ney ou o Eduardo, no sentido, qual foi a pergunta da pessoa, né? O Sherrington Bigoto perguntou, o que a Alaska fará de diferente, né, para proteger o patrimônio do fundo e os investidores a partir de agora? Mas a gente sempre trabalhou assim, a melhor forma de proteger o patrimônio é estudar muito, né? A melhor forma de você proteger o patrimônio é você pagar barato nas coisas. Isso a gente está falando de renda variável. Então, esse é o exercício incansável, né, que o Eduardo está fazendo, que vai, no momento que chega na modelagem da geração de caixa das empresas, isso é fundamental para a gente saber e para a gente ter mais convicção se é barato ou não é barato. Porque, primeiro, assim, você tem que procurar coisas boas. E depois, que você achar coisa boa, ela tem que estar num preço que vale a pena. Porque, por exemplo, você tem empresas que a gente admira profundamente, né, tem com gestão que a gente admira profundamente, mas que a gente entende que o prêmio que a gente tem para ganhar nelas é muito pequeno, por causa do preço. Então, esse exercício a gente vai sempre procurar, e a melhor maneira a melhor reserva de segurança que você pode ter é no preço que você paga nas coisas. Né? Não é uma questão e provavelmente você vai pagar os melhores preços nos momentos de maior volatilidade que costumam utilizar uma medida de risco, e você vende nos melhores preços quando menor é a volatilidade, quando está todo mundo achando que é bom. Então, quando todo mundo está achando que é ruim, é a melhor hora de comprar, e quando todo mundo acha que é bom, é a melhor hora de sair. Isso, assim, parece livro de autoajuda, mas é muito eficaz e funciona assim, né? Então, sobre os outros mercados, é o que eu falei, a gente está revendo os mandatos direitinho, mas na parte de renda variável, a gente reforçou, né, a nossa crença no nosso modelo de decisão, né, no processo decisório, como é que a gente escolhe e como é que a gente aloca a renda variável. Dos outros, que a gente está falando de juro e câmbio, assim, é uma questão de tamanho, que a gente está revisitando isso, estudando, mas a gente não abdica de permanecer nesses mercados. Então, no final, é tudo uma questão das pessoas. E, assim, a melhor forma de você avaliar o risco, quando você investe ou você terceiriza, como num fundo de investimento, é você saber das pessoas que estão lá.
primeiro, se elas têm conflito de interesse ou se elas estão com alinhamento de interesse, né, que eu acho que no nosso caso é extremamente amplo. Então, qualquer sócio hoje na gestão da Alaska tem mais de 90% do próprio patrimônio investido em renda variável, né? Então, imagina assim, se a marcação a mercado que a gente sofreu foi extremamente relevante para todo mundo, em alguns casos assustadora, como no meu caso, né, que eu brincava, não é que a minha marcação a mercado é equivalente à minha casa, começa a ser equivalente ao quarteirão que eu moro. Então, o negócio e isso faz, assim, esse alinhamento, e eu acho que é a primeira coisa que as pessoas devem procurar. Sentir se as pessoas, mesmo num revés desse, seguem santos, do ponto de vista psicológico mesmo, porque tem muito que ver com isso, né, assim, não, agora eu não consigo mais, não quero mais fazer isso. Então, assim, o que trouxe a gente até o momento pré-crise, e a gente tem convicção que são coisas que funcionaram. Como foi durante a crise, aí a gente tem que rever algumas coisas, mas a gestão principal de risco é a gente saber onde a gente está se metendo. Não é correr do que é volátil, não é correr do que tem, todo mundo quer vender, não é isso. Bacana, Ney, obrigado. Então, respondida a pergunta. Só complementar aqui, isso daqui é a minha visão, né, justamente como o próprio Ney citou, né, perceba que você, nosso telespectador que investe em renda variável, o Ney não falou que o patrimônio dele sofreu prejuízo no sentido, ele falou o quê? Que a marcação a mercado, né, teve uma queda, ou seja, então, se ele não fizer a venda, né, se ele não entrar em pânico, né, assim como o fundo ou as pessoas em geral, nesse período de baixa, né, quer dizer que o valor dos ativos que ele tem pode não ser na mesma proporção alterada. Então, a sua marcação ao mercado pode ter caído, mas será que o valor dos seus investimentos, será que o seu patrimônio em si caiu? Então, é justamente essa análise, né, que a gente tem que sempre tentar fazer, beleza? Rodrigo, você tem algum ponto a adicionar? Eu gostaria só de saber, assim, falasse um pouco mais sobre o Luiz Alves, tá? O seu Luiz Alves é um ícone do mercado, né? É admirado por todos investidores profissionais, é uma referência como é o seu Luiz Barsi, como é ali o Lilo Parisotto. Como é que foi a história que iniciou aí? Mais uma curiosidade, tá, Neymar, tá, Eduardo? Como começou o relacionamento com o seu Luiz? E quem é o seu Luiz? Alguns dos nossos clientes podem não conhecer o seu Luiz. Assim que for possível, levar o Luiz Alves, pelo menos até Rio Preto. Barretos, eu sei que ele vai às vezes, Igor, e aí eu te aviso com certeza quando ele estiver por aí. Vai ser um prazer, né? O Luiz Alves é um senhor nascido em 1947, portanto ele vai completar 73 anos esse ano, e a gente pede, mas ele é um cara muito cuidadoso, então ele está cumprindo a quarentena direitinho na casa dele aqui em São Paulo, né? Começou a investir aos 15 anos na Bolsa, veio de uma família da região ali de Campinas, e uma família que foi de usineiros, que tiveram muito e perderam tudo. Então, ele seria um daqueles quatrocentões que a gente chama, que tem aqui em São Paulo, né? Então, ele começou investindo sozinho, sempre demonstrou um talento muito grande para isso, né? Teve, assim, alguns grandes momentos que tiraram ele um pouco do anonimato. Ele curtia mais ser anônimo. Atualmente ele tem ajudado muito a gente, então por isso que eu posso dizer que eu vou tentar levá-lo, né, que a gente tem viajado junto, tem feito muita coisa junto. Então tem história que ele era o segundo maior acionista do Banco Real. Dizem que foi o banco mais bem vendido da história aqui no Brasil, acho que foi em 1999, foi vendido para o ABN AMRO, né? Ele tem uma história muito bacana com como é que chama? A Cesita, que era a Belgo Mineiro. Foi outra pancada que ele deu. Assim, pancadas, tem a história da Magazine Luiza. Então, são pancadas de ganhar, tipo, 50 vezes em dólar que colocou. E, assim, tem
a história, quem mais tem história bonita, Michele, que você lembra? Tem... Oi? É só dar um... Você tá no mute. Acho que Belgo, Mineira, o Luiz sempre fala. Acho que a própria Rumo foi uma compra muito bem feita. Teve tirinhos menores, aquele Sanepar foi muito legal também, caso bacana. Tem, assim, vários cases que a gente vai vendo e, assim, ele tem uma maneira... Com gás, né? Com gás foi com gás, foi uma coisa que a gente vendeu no ano passado. Ele teve de 2003, ele carregou por 16 anos, e, assim, a rentabilidade da Comgás nesse período foi superior à Ambev, por exemplo. Sim. Então, tem assim, N histórias, né? Tem muita gente acha, o Luiz é um cara ferrado de renda fixa. Ele, por exemplo, operou muito lá fora título de crédito de dívida brasileira, os famosos bonds. Né? Certa vez ele foi num dos grandes bancos de investimento que tinha corretora lá nos Estados Unidos. Quando viram que era ele, pararam o trading floor, levantaram para aplaudir ele de pé. Não sabia disso. Então tem umas histórias assim que a visão, a capacidade dele de pegar algo extremamente complexo e simplificar, né, é muito bacana. A gente tem a sorte de conviver, infelizmente agora não mais todo dia, né, agora é só virtual, mas a gente tem a sorte de ter ele por perto. E assim, construiu uma fortuna muito grande, mas sempre manteve uma maneira muito... Hoje em dia ele diz que eu que sou o pão duro na empresa, mas sempre foi muito austero, né? Ele é um filântropo, que as pessoas... Ele não fala sobre isso, mas eu posso falar. Né? A gente tem um projeto com 500 crianças, por exemplo, na Ilha Bela, coisa assim que... de primeiro mundo que ele faz, que é fabulosa. Sim, é o nosso ídolo lá, assim, né? A gente tem um cara como o Eduardo, eu sempre diz, né? Um cara superlativo, assim. E, assim, espero ter a sorte de poder conhecer vocês pessoalmente e levar ele junto. Né? Será um prazer enorme, Ney. Obrigado pela explicação aí, por todo o tempo disponibilizado. A gente está chegando o nosso tempo está acabando, infelizmente. Mas agradecer, né? Gratidão, muita gratidão ao tempo de vocês, a toda a história que a Alaska tem e nos proporcionou, nós como cotistas, tá? Eu mesmo como cotista, que já fui, e né, muita coisa boa também em relação à educação, tá? Muita gratidão. Obrigado por todo o valor que vocês nos ajudam a agregar a todos os brasileiros aí, tá bom? Nesse trabalho árduo de o brasileiro investir e, enfim, né, obter bons resultados assim, e tudo mais. Só para complementar, então, para aproveitar, primeiro, obrigado por vocês, quem está assistindo a gente, é sempre um prazer conversar com vocês. Se sobrou alguma dúvida, por favor, encaminhe para o seu assessor e vocês encaminham para a gente por e-mail, a gente responde com o maior gosto, né? E o Luiz, a gente montou a Alaska para ser um family office nosso, né? E por acaso a gente estava na XP, por acaso a gente teve um ano fabuloso em 2016, atraiu muita gente e aí construiu essa história hoje de ter mais de 200 mil cotistas. O Luiz sentia muito medo dessa quantidade de gente, mas hoje ele sente um prazer gigantesco, muito mais em ver a quantidade de cotistas do que ver o volume de dinheiro que a gente administra, porque ele fala assim, poxa, olha que legal, a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas a ganharem na bolsa, não saírem bravas, não quererem nunca mais voltar, que é um negócio pelo qual a gente é apaixonado, e vai ser muito bacana se a gente puder ajudar essas pessoas. Então, essa pegada educacional que o Henrique Breda toca de forma fabulosa nas mídias sociais, a gente, assim, vem muito também do Luiz, do gosto dele que ele pegou, né, que a gente fala pelo povo, né, ele adora ir falar com as pessoas, assim, tira 1000 fotos na Expert, que infelizmente esse ano foi adiado, mas, assim, é um cara muito, muito legal.
E obrigado de novo pela oportunidade. Alguma consideração final, Eduardo, que você quiser deixar para os nossos Não, eu queria agradecer só pelo tempo. O pessoal fez perguntas boas aí para a gente um pouquinho do que a gente pensa, e acho que a ideia é deixar esse canal que a gente tem aí aberto. Vamos voltar aí aos poucos, a gente vai à normalidade, poder participar dos eventos fisicamente, mas por enquanto essa dinâmica de reuniões online está funcionando muito bem, a gente pode estar sempre à disposição aí de fazer esse tipo de coisa, tirar dúvidas e atender o pessoal que investe com a gente. Obrigado. Então, pessoal, vocês que ainda, nossos telespectadores que tiverem algumas dúvidas, podem encaminhar por e-mail para cada um que te atende, ou se entra lá no site, 1A Investimentos, ou se inscreve no canal, pode mandar sua dúvida de alguma forma, que a gente vai fazer o nosso melhor para tentar te informar e te dar um máximo de valor que a gente conseguir, tá bom? Então, agradecer mais uma vez a todos os presentes, gratidão total, numa próxima live, e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus, bom final de semana, protejam-se e bom feriado. Até mais. Amém, obrigado. Tchau, tchau.